E a gente continua falando sobre esse e outros assuntos relacionados à educação, porque aqui no estúdio a gente recebe o professor Dimas Lucena, que é doutor em educação. Lembrando que hoje é o Dia do Estudante e também dos cursos jurídicos. Professor, então, nesse dia, né, que é voltado para a educação e que a gente celebra aí os nossos estudantes de todo o país, a gente traz esse tema aí que é polêmico, como a gente acompanhou na reportagem, né? Tem algumas leis que já regem aqui, tem lei estadual que fala disso, tem essa recomendação da Unesco, tem talvez esse projeto de lei que pode ser aprovado pela Câmara de João Pessoa, mas existe muito debate sobre isso, né? Sobre o papel aí do Estado, da Câmara, da Casa Legislativa, né? De querer impor essa regra. Primeiro, antes da gente entrar no mérito das leis, eu queria saber, a gente viu aí que alguns alunos até reconhecem que o celular distrai. Se utilizado de forma incorreta, ele realmente pode dificultar, pode prejudicar a aprendizagem? Boa tarde para o senhor e seja bem-vindo. Boa tarde, Simon. Fico honrado e agradecido pelo convite. Boa tarde a todos e a todos que nos assistem. É sempre muito bom e muito importante discutir a educação. A educação é um processo dinâmico. E, contra ou a favor, o importante é aprofundar. Não podemos ficar na polarização pura e simples. Vamos fazer algumas reflexões necessárias antes de se posicionar. Evidentemente, vou me posicionar porque o educador tem que ter posição, precisa ter posição, mais fundamentada e racional. Esse instrumento faz parte da vida das pessoas, para o bem ou para o mal, mas está incorporado. O Brasil, segundo estudos, mostra que nós somos ficamos em primeiro ou segundo lugar, variando, no uso do celular no dia a dia. Então, esse uso, ele pode ser pernicioso. Vamos dar um exemplo. O culto à futilidade, o culto ao nada, ficar em redes sociais, com agressões, a violência. Então, ele pode ser utilizado para o mal. Ele é uma ferramenta neutra. A utilização é de um projeto, é de uma visão de mundo, é das pessoas. Então, que é uma coisa mais triste, Simon? Por mim que é o Dia dos Pais. Quantas famílias vão se reunir, mas vão estar distantes? Por quê? Fica cada um com seu celular. É comum e até triste. Às vezes você vê um casal, por exemplo, em um restaurante, eles sentam, ela com o celular, ele com o celular, ela sorri lá, digitando, ele sorri, mas não estão sorrindo um para o outro, não estão em sintonia, ou seja, o próximo está distante e o distante está próximo. Isso quebra um necessário afeto, envolvimento, olho no olho. Essa é a grande rede social. Olho no olho. Isso humaniza. Então, isso é uma utilização ruim do celular. E eu sei ao que os professores se referem. É na sala de aula, ao invés do aluno estar assistindo aula, prestando atenção, se envolvendo, construindo a possibilidade do seu futuro, construindo conhecimentos, saberes que irão alavancar a sua vida, que irão fazer o seu instrumento de mudança, de transformação social, da sua própria vida e das pessoas. Então, evidentemente, isso é um uso negativo. O aluno, cada um por si, trocando mensagens, entrando em rede social, futilidades, o culto ao vazio, ao nada. Mas isso é um lado. Tem o outro lado. Essa ferramenta também pode potencializar a pesquisa, potencializar os aprendizados e potencializar as reflexões. Depende de como vai ser utilizado. E temos que dizer o seguinte, sabe? Faz parte da vida das pessoas, correto? Outra coisa, está vindo aí o 5G, vai se expandir cada vez mais. Vem a internet das coisas, a nanotecnologia, as possibilidades serão cada vez maiores. Então, qual é a questão? A questão não é proibir por proibir, é ter um projeto político-pedagógico, ter um planejamento dentro da educação, dentro da escola, como uma política de utilização da tecnologia em prol do ensino-aprendizagem. Em tempo real, por exemplo, um professor, ao invés da escola tirar, o que torna muito difícil, inclusive, acontecer na prática, utilizá-la. Digamos, veja só as inúmeras possibilidades. O professor direcionar a pesquisa, direcionar os estudos. De repente, o professor de História está falando sobre a Segunda Guerra Mundial e ele manda cenas do Holocausto. Os alunos vão ver a fome, a miséria,
O que foi a Primeira Guerra Mundial, geografia, mostrar um platô, mostrar o universo, biologia, abrindo um site com possibilidades de 3D, de pesquisas, de palestras. Em qualquer disciplina, em qualquer área, pode haver pesquisas. Então, não é ter medo da tecnologia, não é anular a tecnologia, é transformá-la em um aliado. Não pode haver, e eu concordo plenamente, o uso aleatório dessa tecnologia. Mas se o uso é direcionado, o professor está fazendo com que esse aluno cresça, tenha uma concepção melhor, uma utilização melhor. Identificar até fake news, por exemplo. E o aluno, até mesmo criar grupos do WhatsApp, não para futilidades, mas para se estender o aprendizado da sala de aula no dia a dia. Tem um pensador chamado Vygotsky, que ele diz o seguinte, Simon, é muito importante. Todos nós, seres humanos, temos um desenvolvimento real. É a resposta intelectual que eu posso dar, emocional, física. Todos nós temos esse limite. É a nossa resposta real. Mas todo ser humano tem um desenvolvimento potencial. De ir mais, de ser mais, de fazer mais, de conseguir mais, de enxergar mais, de criar mais, de transformar mais. E ele diz, então, que existe a zona de desenvolvimento proximal, que é a ação do professor, que é a ação da educação, de alavancar as pessoas. Então, nesse ponto, a tecnologia, ela pode acelerar esses processos de pesquisa e ser uma aliada do ensino-aprendizagem e não uma adversária da ensino-aprendizagem. Professor, mas só fazendo uma ressalva, né, no conteúdo, pelo menos desse projeto de lei que foi apresentado, existe a exceção, né, do uso do celular em sala de aula, e isso se o professor quiser utilizá-lo como conteúdo, ou seja, para complementar a experiência, né? A proibição seria para o uso enquanto não for uma ferramenta de educação. Por exemplo, se o professor não está se utilizando dessa ferramenta, o aluno não poderia utilizar, né? Teria que deixá-lo na mochila. Mas se o professor quiser utilizá-lo como conteúdo de pesquisa, poderia. Mas aí eu acho que a questão é, cabe ao legislativo definir, proibir esse uso, e a própria lei também abre a brecha e diz que é a escola que vai criar as regras. Ou seja, precisa de uma lei para que as escolas criem regras da forma desse uso. Eu acho que também a discussão vai por aí, né? Se é a ferramenta punitiva, ou seja, da obrigação, da proibição, a discussão também vai por essa linha, não é? Perfeita a sua colocação, Simon. Vamos destacar o seguinte, os nossos indicadores educacionais são os piores do mundo. É um caos, é uma tragédia, é triste, porque é um gargalo no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, no desenvolvimento humano. Dos 65 países avaliados pelo PISA, que avalia, por exemplo, matemática, leitura e ciências, de 65 países, nós somos o 59º, somos um dos últimos do mundo. Isso mostra um abismo, inclusive, em relação ao Brasil, ao chamado primeiro mundo, e dentro do próprio Brasil, dentro da educação brasileira. Então, estar em sala de aula hoje não é garantia de estar aprendendo. Mais de 60% dos nossos alunos são analfabetos funcionais. Eles leem, mas não compreendem aquilo que leem. Fora o analfabetismo digital e o analfabetismo absoluto, que são cerca de 13 milhões de brasileiros. E a tecnologia pode ajudar nesse processo. Agora, sabe, eu queria uma lei para proibir o analfabetismo. Uma lei, então, é só fazer uma lei para determinar a melhoria da qualidade do ensino. Faz a lei e melhorou a qualidade do ensino. Faz uma lei e encerrou o analfabetismo. Faz uma lei e a educação brasileira vai desenvolver cidadãos capazes de pensar, de refletir, de fazer, de mudar. Se for assim, então faça essa lei. Perfeito. Eu faço essa colocação para mostrar que não é uma lei que aparece às vezes que vai determinar um processo de mudança. Não. Educação, ela precisa ser um processo democrático. Na sua essência. O que eu quero dizer na sua essência? A liberdade do debate, as opiniões contrárias, ouvir ao máximo todos os segmentos envolvidos, ver as pesquisas, o que a ciência tem a dizer, por exemplo. O Pierre Levy é um grande defensor da utilização das ferramentas educacionais e ele chama isso, inclusive, de inteligência coletiva.